सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं वेत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अमेध्यपूर्णे कृमिकीट संकुले
Durgandhi Amidya Purne Krimikita Sankule Svabhave Durgandhi Vininditantare Kale Vare Mutre Purisha Bhavite Kurvan Ramanti Mudha Viramanti Panditaha. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que enquanto estivermos vivendo neste mundo material, se tivermos algum interesse de sair da influência de Maya, em primeiro lugar deveremos calcular e entender o que é Maya e como se livrar dela. Todos os objetos de atração estão ao nosso redor. Nós temos que nos livrar desse jogo entre atração e repulsão. Nós temos que nos livrar dessa dualidade entre atração e repulsão que existe na nossa vida material. O que nós queremos e o que nós não queremos. Isso precisa ser decidido nesta vida. O que a gente quer, o que a gente não quer, o que você quer, e o que você não quer. Você sabe o que você não quer? Você também é louco? Ah, agora eu queria isso. Depois fala, não, eu não preciso. Essa é a loucura. Essa é a condição das pessoas. O que nós queremos, o que nós não queremos. Precisa ser feito um cálculo final na nossa vida. O que nós realmente queremos, o que nós realmente não queremos mais. Caso contrário, a cada instante, você vai chorar, ah, eu não preciso disso. Ou, como Atmadeva, esse mundo inteiro está cheio de atração e repulsão. Você sente atração por alguém? E aquele sente repulsão por outra pessoa? Tudo isso são os objetos de Maya. Sempre me chamando, pule no fogo para morrer. Todos os objetos de atração e repulsão estão nos convidando a pular dentro do fogo, mas ninguém consegue sair fora desse jogo. Então, o verso com o qual nós começamos é este. Esse corpo não é nada além de um saco de fezes e urina. Esse corpo não é nada além de um saco de urina e fezes. Carne e osso. Um pouco de fosfato de cálcio para fazer os ossos. Então, com esse corpo, se nós continuamos alimentando o nosso desejo de desfrute, por um tempo indeterminado nós nunca vamos encontrar soluções. Dia a dia nós vamos nos sentir cada vez mais cansados e enjoados. Mas esse mesmo desejo material nunca vai nos dar satisfação. O desfrute material não traz satisfação, porque o fogo do desfrute está queimando dentro do seu coração. Se você quiser acrescentar fogo a isso, então esse fogo pode subir cada vez mais. Você não pode parar o fogo. O fogo vai aumentar. Então este corpo, essa carne, feito de cálcio, de ossos, um pouco de fezes, um pouco de urina, um pouco de sangue, água. Esse é o corpo material. Esse corpo material nos foi dado não para desfrutarmos, não para desfrutarmos. Com certeza, ele não foi criado para que nós desfrutemos. Esse corpo humano nos foi dado por uma razão, para adorar a Deus. Hari Bhajana, para fazer Hari Bhajana.
para realizar a sua eternidade. We have our eternal life. Nós temos uma forma espiritual eterna dentro do nosso coração. Bhaktivinoda Thakur escreveu isso no Jaiva Dharma. Fine body inside your heart. Existe um corpo sutil dentro do seu coração. Sarup. A sua Swarupa está secretamente escondida dentro da sua alma. We can realize, E quando nós pudermos realizar isso, go to Bhagavan. nós poderemos ir até Krishna. Those who are really intelligent, Aqueles que são realmente they never inteligentes, try to find eles nunca tentam encontrar soluções temporárias. Prabhupada diz, all the arrangement of this world, todo o arranjo que é feito para esse mundo, para esses 14 even mundos, Brahma. até o mundo do Senhor All the Brahma, arrangement of this infinity world, material world, todos os mundos neste universo nothing material, permanent. nele nada é permanente, tudo é temporário. All temporary, so Tudo you é must- temporário. E você então tem que tomar cuidado com isso. All temporary, all for Tudo é temporário. Isso aqui dura 2, 3 dias. Depois disso você é obrigado a chorar e realizar how to set your fall down. como salvar a sua alma caída. Now Gokarnaji Maharaj Agora, now is- Gokarnaji Maharaj está falando com o pai Atmadeva. Gokarnaji Maharaj is now in the trap of Maya. Ele está na armadilha de Maya, Gokarnaji. He was given advice by the sannyasi. Ele recebeu esse Atmadeva. Ele recebeu esse conselho deste sannyasi. Não faça isso, não tenha filhos. Mas ele insistiu. Try to avoid this kind of Tente evitar esse desejo, conception. essa concepção. Caso contrário, você terá problemas. Now, first Mas of mesmo all, assim he ele went to insistiu. forest. Em primeiro lugar, ele foi para a floresta. Ele tinha ido para a floresta para cometer suicídio, Atmadeva. To commit suicide. Ele tinha ido para a floresta para cometer suicídio. Qual era a razão? Children are left with. Não tenho filhos. Eu quero ter Without filhos. children, I cannot live. Sem crianças eu não posso viver. Jump into water. Eu vou pular na água. Now Atmadev trying. Então I agora left Atmadeva to diz, forest. eu quero ir para a floresta. Family life. Why? Quero deixar essa vida familiar. Por quê? Because Por quê? he is crying. Why? Ele está chorando This kind of children, I mean, what? Taking care. porque nasceu este filho. O mesmo homem que chorava para ter um filho agora estava chorando porque teve um filho. Forest to commit suicide because O mesmo homem que queria se suicidar porque não tinha aquele filhos agora quer se suicidar porque ele tem um filho. he is strange. Que coisa estranha. People are crazy. As pessoas são loucas. Now and then I need it, I need it, I'm Ah, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Ah, não preciso mais, joga fora. crazy. As pessoas são loucas. That's why I told final É por isso que eu disse, what you need. você precisa decidir o que você realmente precisa e o que você não precisa. A alma condicionada não consegue decidir. That's why we must. É por isso que nós precisamos ficar sob a guia de um Vaishnava puro. Many times I told Muitas vezes eu disse that a man devoid of anugata que um homem sem is anugatya no more than a beast. não é mais do que um animal, ou pior, é pior do que um animal. More dangerous than a beast. É mais perigoso que um The animal, beast cannot go up. porque o animal não faz. No máximo que o animal pode fazer é morder você. Mas o ser humano, um homem só, pode destruir o mundo inteiro. See the situation. Veja as situações. Modern Eles são cavalheiros da sociedade contemporânea. Essa é a sociedade contemporânea. always fighting with each other. Todo mundo brigando um com o outro. Can suppress you. Eu quero suprimir você, eu quero subir, eu quero suprimir aquele. Ah, a gente pode suprimir tal pessoa. Publish something in his name. Okay. Podemos publicar alguma coisa contra ele. Like film industry. Film industry. Como na indústria One cinematográfica. director speaking. O diretor disse, ok, eu vou fazer você ser uma super estrela. No âmbito devocional também. One fallen soul Uma alma caída can come in the rank of a superstar. pode subir fallen soul. Na posição de uma popstar, como um acharya internacional. Esse é um arranjo de Maya. Maya pode fazer as coisas de tal maneira que você não vai entender. Our Tulsidas ji used to write, O nosso Tulsidas Ji, you cannot understand. ele havia escrito isso em Hindi. In Hindi it is written.
by chance if you understand Hindi or Se você entendesse Hindi e Bengali, if you are going to know half Hindi, se você ficar aprender metade do Bengali e metade de Hindi, é melhor não aprender. otherwise you cannot make anything. Caso contrário, você não vai conseguir alcançar um significado. Então Tulasi Das Ji dizia, This is the situation essa é a situação. that milkman going land to land, you need milk, but wine, O leiteiro vai de lar em lar. sitting in a land with wine. Mas e um homem estava sentado num canto bebendo vinho. Guras baligali fire. Ah, o vendedor de vinho não precisa ir em lugar nenhum. As pessoas vão até ele, enquanto o leiteiro precisa ir de porta em porta. Se você for vender vinho em qualquer lugar, as pessoas vão lá, lá tem vinho. Vai todo mundo lá. Você pode estar num lugar secreto, as pessoas vão achar. Essa é a condição do mundo. Muito perigoso. As pessoas não têm paciência para procurar uma fonte genuína. Eles não têm paciência. Ao mesmo tempo, eles estão guiados por Maya, pela influência de Maya. Então, eles andam como cegos. Tulasi Das Ji costumava dizer, Sadguru mile bhed batave gyan kare upadesh kaila ka maila chute jab aankh kare pravesh. Hindi, Tulsidas. Tulasi Das Ji costumava dizer isso em Hindi. If I meet with one Sadguru, Se eu encontrar um Sadguru genuíno, poderoso, he can make me understand, ele pode me fazer entender. Isto é Maya. can make you fall down. Isso pode lhe fazer cair, não pule no fogo. Esse é Krishna. Todo o Tattva, Mile bhed batave. ele pode lhe mostrar. Você tem que tentar aprender o que é matéria e o que é espírito, o que é antimatéria. He is going to give you advice of knowledge. Ele vai lhe dar conselhos sobre o conhecimento. Then fire of knowledge can E o enter fogo do conhecimento pode entrar that bonded soul. nessa alma condicionada. Due to that spiritual fire, bhajan, E por conta desse like a glowing bhajana, parece que esse fogo está brilhando. coal is blackish in color. Por exemplo, como um carvão que é sujo, ele é escuro, preto. But if suppose Mas se você colocar ele no fogo, the coal can become esse carvão, very nice looking, coal, ele vai ficar colorido, dourado como fogo. now looks like fire, and also O fogo vai ficar como where from o fogo. O carvão vai ficar dourado como o fogo, apesar de ser escuro e ter uma aparência suja. change. Agora ele se transformou. Everything change. A cor, a aparência dele, Very agora ele brilha como fogo. Ele é da cor do ouro líquido. Tulasi Das diz dessa maneira, quando uma alma condicionada entra em contato com um devoto puro com Vaishnava, suppose they are sincere, suponha que ele seja sincero, sem duplicidade. the sadhu can give power. Então o sadhu vai dar poder, conhecimento, What I discussed 2 days ago in the morning time. e aquilo que nós explicamos 2 dias atrás de manhã. E ele vai brilhar como fogo. Kaila ka maila chute, aankh kare pravesh. Same thing. Now Atmadev Ji Maharaj was Atmadev advised Ji by the Maharaj sannyasi not to foi aconselhado por this way. esse sannyasi para não pedir o First of all, filho. he went to forest. Primeiro ele foi para a floresta para cometer suicídio. The reason E a why razão por trás disso era, eu não tenho filhos. now he like to go to E agora ele forest. quer voltar para a floresta para cometer suicídio Why porque I have children. porque agora ele tem filho. Same man. O mesmo homem. So Então, now our Atmadev Ji Maharaj crying heavily. In the meantime, Gokarna Ji Maharaj not Então, staying at home. Atma Deva estava chorando, mas Matters is full ao mesmo tempo, of those who are sadhus, Gokarna Ji Maharaj não quer ficar em casa. why staying?
Eles querem ficar longe da casa familiar, onde tem sempre problemas. É por isso que Gokarnaji viaja de um lado para o outro, ele faz Harinam e Bhajana e recita o Bhagavad Gita. O sadhu puro é capaz de liberar você. Então, Gokarnaji Maharaj dizia que que Dhundukara, seu irmão, era muito perigoso. Tinha duplicidade, ele tinha desejos escusos. Então, Gokarna encontrou seu pai no oceano de misérias. Ele voltou para encontrar o pai, porque ele não morava com a família. Ele era um sábio. E o pai explica, essa é a minha condição. Depois disso, Gokarnaji Maharaj disse, essa é a maneira que um sadhu pode salvar. Muitas vezes eu disse antes, porque uma pessoa muito inteligente, genuína, deve evitar a satsanga, uma associação material, e depender exclusivamente de satsanga. Aqueles que são verdadeiramente inteligentes podem prestar atenção em satsanga. Eles podem evitar qualquer associação, relação com a matéria. Bhaktivinoda Thakur disse, se minha esposa, meu filho, minha esposa, qualquer um se tornasse a satsanga, eu tentaria me afastar com muito cuidado. Internamente não tente se associar com ninguém. Externamente você tem que... Mas se a situação permitir, você deve ir embora. Você tem que descartar qualquer associação material. Se meu pai não for um devoto é uma coisa, mas se ele fica contra a devoção, ou contra a devoção, contra os devotos, contra o Senhor Supremo, você tem que tomar cuidado. O marido também. Você pode dar dinheiro e ir embora, então. É melhor. Porque essa associação maligna pode engolir, mastigar, destruir a sua vida devocional. Devorar. Então, dessa maneira, Gokarnaji Maharaj sempre queria viver uma vida indiferente às questões materiais, dos problemas familiares, porque são sempre problemas complexos. Então agora o pai perguntou o que fazer. Então ele disse, você deixe tudo. Esse tipo de concepção. A sua atração pela vida familiar, pela sua esposa, pelos seus filhos, é um tipo de ignorância. Você precisa cortar isso. Meu filho, minha esposa. Ninguém pode me salvar. Não existe autoridade, não existe figura feminina, nem criança, nem marido, nem mulher. Ninguém pode me salvar. Somente o Guru e os Vaishnavas podem nos salvar. Ninguém pode nos salvar. Mesmo que você tenha muito dinheiro no seu banco, mesmo assim você não pode estar totalmente salvo. Um fato eu posso contar. Em Jalandhar isso aconteceu. Bharati Maharaj costumava ir para o Jalandhar e eu também, para o Jalandhar, dar Harikatha. Então tinha uma família lá muito, muito rica. Tão ricos que é inimaginável. Ele era um exportador internacional. Ele tinha muitas fábricas, artigos esportivos, ele produzia. Ele vinha ouvir meu Harikatha. Ele ouvia o Harikatha de Bharati Maharaj também. Às vezes Bharati Maharaj não ia, eu ia eu.
Eles me chamavam. Era um homem tão rico que se você fosse na casa dele, você ia ficar impressionado. Tantos carros. Se você entrava, o gramado do chão, saíam luzes, saíam lâmpadas. Tão rico que ele era. Finalmente, um dia, eles pediram: Maharaj, você tem que dar Harikata aqui, para que a gente possa receber a auspiciosidade. Por quê? Porque uma de nossas filhas, ela desenvolveu um câncer no cérebro. E com essa moça, o pai, a mãe e os parentes viajaram para a América, para a França, para a Itália, para a Rússia, para o Japão. E todos os médicos diziam: não tem solução. Ela vai morrer. Eles estavam prontos a gastar qualquer quantidade de dinheiro, qualquer quantia. Mas os médicos diziam: não é possível. Então, finalmente, eles pediram para mim, para dar Bhagavad Gita lá. Eu ouvi falar dessa situação. Você pode ficar na nossa casa. Eu falei: eu não vou ficar na sua casa. Não é um lugar separado. Ninguém vai lá no andar. A gente vai te dar um andar inteiro. Você pode se fechar lá dentro. Porque eu não vou em nenhuma casa para ficar, em casa de grihastas. Então ele disse: você pode dar Harikata. Nós podemos convidar Bharati Maharaj, ele pode abençoar. E depois você pode dar Harikata. O nome dele é Amit Chada. Amit Chada. Então, finalmente, essa moça morreu. Então, essa quantidade imensa de dinheiro, um homem tão influente, tão poderoso, mesmo assim ele não pôde salvar a filha. Se o dinheiro pudesse salvar as pessoas, então ele salvaria, não? Não, mas o dinheiro não pode salvar você. Dinheiro, pessoas, empregados, educação, poder político, quer que você tenha, nada disso pode lhe proteger. Nada pode lhe salvar. Então Gokarnaji Maharaj quis dizer, ele disse: deixe tudo isso é instável, vai para a floresta. Floresta? Deixe tudo para trás. Se alguém te perguntar, você pode definir o que é a vida familiar? Eu diria sim, por que não? Coloque todos os problemas numa pilha. Isso é a vida material. Agora você entende? São montanhas de lixo. Ai, que maravilha. Tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo. Mas um sábio não está interessado em todos esses confortos. Sem ar-condicionado, sem eletricidade, ele dorme tranquilo. Depois de 3, 4 horas, ele já levanta e vai fazer seva. Não tem pressão alta, não tem problema de açúcar, colesterol. Eles são niskinchanas, eles não têm desejos materiais. Mas os grandes acharyas hoje estão cheios de pressão alta, disso e daquilo. Por que será? Então eu disse ontem, qual é o significado? Por que Gokarnaji perguntou para o seu pai para ir para a floresta? Se nós quisermos ir para a floresta, Prabhupada vai nos dar uma bronca. Lá em Vaishnavaki ele disse isso. Você quer se expor como um grande sadhu? Sim, eu fico num lugar solitário. Eu fico na floresta.
Mas dentro de você ainda existe trapaça, duplicidade, inveja. O seu Harinama, não adianta você cantar Hare Krishna, eu sou um grande sábio. Mas na verdade você está cheio de duplicidade. Você quer trapacear você mesmo. Você quer trapacear o público. Mas hoje de manhã eu expliquei que a alma condicionada tem uma propensão de trapacear os outros e ser trapaceada. Então Prabhupada disse que uma alma condicionada, se ela vai para a floresta, o que ela faz lá? O que ele pode fazer? A alma condicionada vai para lá com a mente condicionada. Você poderia colocar a sua mente na sacola ou no quarto e deixar trancada numa gaveta e ir para a floresta? Não, tente entender. Aqueles que são inteligentes podem realizar. Ok, você vai para a floresta, mas com a mesma mente material? Isso vai ser a causa da sua perturbação, a mesma mente material. Que estava criando perturbação aqui, vai criar perturbação na floresta também. Então como que você vai receber algum alívio? Então a solução não é ir para a floresta. Resolver seus problemas, você tem que resolver os seus problemas sob a guia do Guru dos Vaishnavas. Caso contrário, não tem solução. Você pode ir até para a floresta, mas a mente você não pode ver. Você pode ver sua mente? Não, ninguém pode ver a mente. Mas todos podem realizar que ela existe. A mente é tão poderosa que ela pode ser comparada com o 11º órgão dos sentidos. Nós temos 10 órgãos dos sentidos. Os órgãos de aquisição de conhecimento, que são os sentidos normais, e depois os órgãos kármicos, que são de ação, como os braços, as pernas. Mas a mente ainda é mais poderosa. E Bhaktivinoda Thakur disse, a mente é Chidavas. Chidavas. A mente não pode ser vista, mas ela é muito poderosa. Ela controla todos e todo mundo, a sua mente. Você não pode vê-la, você pode sentir a existência da mente. Se você está fazendo algo, suponha que você esteja fazendo alguma coisa, mas isso não está sendo suportado pela sua mente. Então, não conta como uma ação real, porque a mente não está ali. Nós estamos fazendo tudo, cozinhando, lavando, limpando, tomando banho, comendo, associação ruim, associação boa, o que quer que você faça. Você faz tudo pela guia da mente. A mente diz, vai, e você vai. A mente diz, faça, você obedece. Se a mente não fala, você fala, não, minha mente não está querendo isso. Está desligada. Mesmo uma criança de 5 anos não vai se sentir cansado quando ele fizer exercícios, ele fizer a lição de casa. Mas o mesmo rapaz, se for para assistir um filme, as Olimpíadas ou os Jogos da Copa do Mundo, que maravilha! Ele fica entusiasmado, ele não tem sono que ele tem quando é para hora de fazer lição. Ele dança e pula. Por quê? Maya. Ele não quer ler as coisas da escola, mas o mesmo rapaz quer sentar para assistir televisão horas e horas. Isso é legal. É como um incentivo. Maya dá essas gorjetas para as pessoas e ninguém pode evitá-las. Então, a mente é a dona de tudo. No Bhagavatam está escrito, em outro lugar no Bhagavatam está escrito, o que quer que você faça,
yoga, jnana, raja yoga, qualquer tapasya, qualquer coisa. Em primeiro lugar, a sua mente tem que estar sob o seu controle. Se ela não estiver, tudo vai ser inútil. A sua mente não está, você não consegue controlá-la, então você não consegue avançar. Krishna já disse. Arjuna disse Arjuna perguntou para Krishna: você está falando de controlar a mente, mas eu acho que isso é quase impossível. Como controlar a mente? A mente é mais irrequieta do que o vento, é mais difícil de controlar do que o vento. Então, diante de Bhagavan Shri Krishna, Arjuna faz essa pergunta: como controlar a mente? Você está me dando o conselho de controlar a mente, mas como é possível? Depois disso, Krishna dá uma resposta. Manaha, a mente, ela nunca pode ser controlada, diz Arjuna. Krishna diz: sim, você está certo. Sim, você está certo. Porém, existe um processo. Qual é o processo? Você pode praticar. Hoje você não consegue controlá-la. Agora você não consegue levantar as 4, eu sei. Mas você vai tentando. Um dia talvez venha e que você não vai levantar as 4. Se você não vai levantar as 4, você vai cuspir em você mesmo. Nossa, hoje eu estou enojado comigo. Eu não levantei às 4 antes do sol nascer? Se você não pode levantar antes do sol, você nunca vai se tornar sábio. Está escrito isso. Aqueles que levantam cedo e acordam cedo se tornam sábios. Vou dormir até as 8 da manhã. Qual é o problema? Você assim destrói sua vida. Aqueles que são realmente inteligentes. Nós costumávamos ir de manhã às 4 da manhã e praticar coisas de manhã e depois voltávamos e dormíamos mais um pouquinho. Não, mas não dormir até às 8, senão você nunca vai avançar. Você não pode levantar de manhã cedo para adorar Krishna, para cantar o Mahamantra. Então, dessa maneira, Bhagavan Shri Krishna diz: se você praticar o que hoje é impossível para você, aquilo que hoje para você é impossível, amanhã se torna possível. Hoje talvez seja impossível. Mas o desapego pode se desenvolver gradualmente e você pode alcançar o sucesso. Como? Você está certo. A mente nunca pode ser controlada, ela é perigosa. Mas eu não posso nem compará-la com uma chuva forte, com um vento forte. Ela é mais perigosa do que isso. A qualquer momento ela pode jogar você longe da vida devocional. Agora o ponto qual é? Por que Gokarnaji Maharaj dá esse conselho para o pai? Qual deve ser a razão? Quais são as conclusões das escrituras a esse respeito? Se você observar com um microscópio eletrônico dentro da água, você vai dizer uma água muito filtrada, muito pura. Eu não bebo água filtrada, eu bebo água comum, porque eu estou acostumado. Se eu for para a floresta, então onde eu vou arranjar água filtrada? É melhor eu beber água comum, normal. Sim, nas Himalaias, nas montanhas, onde que eu vou arranjar a água filtrada? Quem que vai me dar?
Eu vou morrer se não tiver? Automatically my body system Então, automaticamente, o meu corpo se ajusta com isso, and cold, com o calor, com o frio. PO, and this kind of thing. Automatically. Like Automaticamente. one dog Como um can cachorro go to que one, pode ir drain and drink one. para But if you drink one drop of drain water, uma água na sarjeta e beber água, mas se você tomar uma gota, você vai direto para o hospital, because it's automatic metabolic system and porque o seu o sistema metabólico está ajustado. there have some Os cachorros special enzyme têm um desfrute especial que não está com você. which is not there you. Você não tem esse mesmo The desfrute. dogs and other they can Eles podem lamber qualquer coisa, até água suja. Não tem problema para eles. Eles não precisam ir para o doutor, ai meu Deus, por favor me salve. Eles não vão falar isso para o médico. Eles se ajustam automático, comem qualquer porcaria. one germ entering your E body. se um germe entrar no seu corpo, ai meu Deus, que problema. Hospital você tem que ir. So it's an automatic. Então isso é um ajuste automático. Se você observar com um microscópio eletrônico, você vai ver que existem muitas coisas suspensas na água. A água filtrada, sim, ok, mas está cheio de coisas lá. In the sky, you can find E no céu você pode encontrar incontáveis partículas de poeira. Aqui você não consegue enxergá-la. Mas se você fechar todas as janelas, colocar tudo preto e colocar uma fonte, um raio de luz que atravessa esse lugar, aí você vai ver um monte de partícula de poeira. in the sky, the Da mesma galaxy, maneira, galaxy where there is na galáxia existem incontáveis estrelas e mundos criados pelo Senhor all they Supremo. are in Todos eles estão suspensos. Quem os segura? similarly your Da mind, mesma maneira, sua mente, your mind, se você olhar para dentro da sua mente, existem coisas suspensas lá. follow. Muitas coisas estão viajando no espaço mental. There's countless Como na galáxia, que existem incontáveis estrelas e mundos. in the air. Eles estão todos suspensos no ar, na água. Your mind E até mesmo dentro da sua mente existem coisas, matérias que você não pode eliminar, que estão ali suspensas. Você pode falar, minha mente está limpa? like that England man, Como aquele senhor da Inglaterra que dizia, já aprendi Bengali. like this. Put it Assim você vai falar, minha mente está limpa? Eu já aprendi Bengali em 24 horas. Sim, já aprendi. different between jal khabar jal. Qual a diferença entre Jal Cavalo e Cavalo Jal? É a mesma coisa. Pode ir embora. Vai aprender Bengali, disse o professor. Whole life you're Você vai ter que estudar a vida inteira, seu tolo. making a big mistake. Fez um grande erro. Cavalo Jal significa água de beber. Khabar means Jal Kavar significa cobra. breakfast. So how you can understand? It looks A snack. Um lanche. similarly. Não uma cobra, um lanche. Things are there. Então, da mesma maneira, existem uma série de coisas em suspensão na sua mente. Eu não estou falando dos Vaishnavas puros, I have no right to speak. porque eu não poderia falar deles dessa maneira. All Mas todas as pessoas têm coisas suspensas na mente. Na mente thing matters there. existe matéria sutil dentro da mente. There in practically you cannot find. Você não pode encontrá-las praticamente, I'm saying essa matéria. Eu já estive na floresta. somebody can do why I analyze why I wanted to Porque eu queria discutir isso analiticamente. Alguém poderia dizer, Maharaj, eu estou na floresta. Então qual é o meu problema? free from Eu estou livre da matéria? Não. Porque você pode ter matéria dentro da mente. Você foi para a floresta com a sua mente material contaminada, cheia de lixo. you are moving to forest. Você foi para a floresta com a sua mente material, cheia de lixo. Então a matéria está lá. So this is not the solution. Essa não é a solução. To make your mind Fazer a sua mente livre da matéria. Para fazer isso, você tem que fazer satsanga. think Bhagavan told. A mesma coisa Krishna disse. When Prahlad Maharaj Quando Prahlad Maharaj falou Hiranyakashipu para Hiranyakashipu, ele disse, then Prahlad Maharaj was bound to speak. Prahlad Maharaj foi forçado a dizer, Hey, what Hey. a fine
what solution is Qual found? é a solução que você encontrou? Then Prahlad Maharaj Então told, Prahlad Maharaj disse: Tat sadhu mannihi asura varjadehinam sada samudvigna dhiyam asatpram hitvat tupatam grihamandhakupam vanangatah yad harimasray. Ah, so nice. Que lindo verso. Someday I can explain. Um dia eu vou explicar este verso. Speaking to Hiranyakashipu. Ele diz isso para Hiranyakashipu: eu encontrei a solução. Esse mundo, a vida familiar é cheia de tensão e problemas. Se alguém deixa tudo e se concentra nos pés de lótus do Senhor Supremo, ele faz uma escolha mais adequada. Então, Prahlada Maharaj também diz, tem que ir para a floresta. Mas o que significa esse conselho? Prabhupada diz que não. Então, o que Krishna diz? Krishna diz, que lindo verso. Krishna diz para Uddhava, Uddhava, tome cuidado. O bhajana solitário significa que você tem que ficar com um sadhu, não ir para a floresta sozinho. Você tem que ouvir Harikatha e Kirtana. O Brahma também disse a mesma coisa. Eu quero viver minha vida com o sadhu, com os gurus, com os Vaishnavas. Não com qualquer pessoa. Esse verso Brahma pronuncia dessa maneira, com total submissão. Então, ficar na floresta não significa se isolar e convidar sua mente problemática para ir morar com você, essa mente material. Então, qual é o significado do que Krishna diz? Ir para um lugar solitário significa ficar com Sadguru Vaishnava. Você quer ir para a floresta? Krishna diz. Varantu, ele diz. O que quer que ele esteja falando, ele diz, Uddhava, saiba que. Satikvas significa ficar com um guru, com um Vaishnava puro. Esse é o significado de ir para a floresta. Uma cidade rajásica, uma cidade cheia de tecnologia, ciência, cheia de paixão a cada fração de segundo. Você usa tecnologia, vantagens tecnológicas materiais. Mas você não sabe que sua mente está sempre atraída por coisas materiais, muito devagar. Ela volta para essa condição. Então, eu poderia desafiar alguém. Agora, nós vimos pessoas muito grandes no passado, mas esse tipo de personalidade tão sábia não tem se manifestado. Hoje em dia, a capacidade mental das pessoas tem caído. Sim, alguns deles nunca fizeram bhajana, mas eles tinham muito conhecimento. A mente deles era tão excelente que era impossível para mim descrever. Nós somos super inteligentes. Agora, eles vão dizer que o homem no presente é que é inteligente. Não, eles não são. Eles desenvolvem ciência e tecnologia, sim, mas conhecimento é um conhecimento geral, o conhecimento sobre a minha própria vida, sobre o que ela significa, qual é a condição, qual é a conexão, qual é a minha conexão com este mundo, qual é a minha conexão com o Senhor Supremo, como essa criação aconteceu. Todos esses pensamentos devem vir para quem é verdadeiramente inteligente automaticamente, mas no presente as pessoas só pensam em tecnologia, tecnologia. A tecnologia vai lhe fazer cego. A tecnologia não vai lhe dar realização. Ela não vai lhe dar realização. Talvez um menino japonês, muito inteligente. Se você fizer uma conta de 5 dígitos multiplicado por outro número de 5 dígitos, ele responde na hora.
sem usar computador. Isso também é tecnologia. Um rapaz pequenininho, um menino, 5 years, 6 years. de 5, 6 anos. 4 digits, 4 dígitos multiplicado por 4 dígitos. Pá, ele dá a resposta. Ele tem uma tecnologia. as Mas per mesmo Vedic assim, culture, para a cultura or védica, as per Bhagavad Dharma, we pelo cannot Bhagavad speak Dharma, them. nós não podemos dizer que isso é Because inteligência. they have intelligence Eles one têm uma side, inteligência one que vai numa única direção. Eles não têm uma direção, uma inteligência complexiva. Nós queremos ver um homem que tenha uma inteligência humana, like a man, um homem que seja verdadeiramente humano, cheio de humanidade, com coração, com a inteligência, misericordioso. Esse é um homem. even man can be compared Se to um homem the pode ser comparado com um animal, even after taking sannyas, mesmo depois de tomar a sannyasi ou se tornar um acharya, não, então ele não é um homem, ele não é nem mesmo um homem. Manush, Manush, essa Bengali palavra Manush, em this Bengali, homem é word came Manush. from Manu. Essa palavra vem de Manu, o primeiro homem da criação. Manu, Manavke. No humanity, no man. Sem humanidade, então não existe um homem. He was a scientist, at the same time he was a man. He had compassion for everyone. Então, Maharaj está citando um cientista que tinha compaixão por todos. Philosopher, Um filósofo he is from que era de qual país? Eu esqueci. some country. De algum país da França, da Itália, não me lembro agora. Kant, German. Ele era alemão. German. Immanuel Kant era o nome dele. He wrote in one of Ele his escreveu writings em um dos seus textos. that, believe me, whenever I look at Quando ele diz, quando eu olho para o céu de noite e eu observo todas as estrelas e planetas, eu fico enlouquecido. who am I? Quem sou eu? Who am I the what? My tiny creature. Who am Eu sou uma criatura minúscula em comparação present to this whole creation? com toda essa criação. Though he was not a devotee, E ele não era um devoto, but he was saying, mas ele estava pensando dessa maneira. he used to read Gita. Einstein também não era um devoto, ele lia o Gita, parece que ele conhecia o sânscrito, Anyway, mas ele não era um devoto. man is very good. Mas ele era muito humano, Even muito bom. he didn't want to live artificially. Ele não quis viver artificialmente. Doctor told, O doutor if disse, this se minor operation can be uma done, pequena operação for feita, você pode viver mais. Ele falou, não preciso de operação. I don't like to live Eu não artificially. preciso viver According to artificialmente. the desire of God, De acordo com o desejo de Deus, eu vivo o que for necessário. Ele não concordou, ele não assinou o papel. Sim, então eu vou fazer uma operação. Não. as for the desire of God. Pelo desejo do Senhor Supremo eu aceito a sua decisão. Então, Kant disse, In the sky, quando eu olho para o céu, eu fico enlouquecido. who is the creator? Quem é o Criador de tudo isso? Como é que isso aconteceu? After speaking, Depois disso ele diz, somehow, de alguma maneira, if I make some dirty thing, se eu fizer algo errado, make some mistake, se eu cometer um erro, which I am not supposed to do, que eu não devesse ter feito, mas que eu then he is que eu speaking, then tenha I feito. know who is there Então ele inside diz, eu não sei quem está dentro do meu coração, que está me corrigindo, illegal activity. que está me dando bronca. Quando eu faço coisas erradas, tem alguma coisa dentro de mim que me corrige e fala, ei, por que você fez isso? Who that man is? Quem é essa pessoa? Who is he? Quem é essa pessoa? He told in his feeling. Ele escreveu isso. I am doing some Quando eu estou fazendo coisas estranhas, coisas erradas que eu não deveria fazer, mas eu faço mesmo assim, ilegalmente, coisas erradas, coisas pecaminosas. suddenly, De repente, eu não sei, alguém dentro do meu coração diz, por que você fez assim? why? Por quê? I said, somebody chiding me. Como se alguém estivesse me corrigindo. Who is that person? Quem é essa personalidade que de dentro de mim me corrige? Ele dizia, não sei, Blind about Bhagavad porque ele não sabia do Bhagavad Dharma. Esse é o Paramatma, a super-alma que está dentro do nosso coração, que observa o que você está fazendo. what wrong and right. O que está errado e o que está certo. So, Então, with this material mind, you com essa mente material, com certeza nós não podemos ir para a floresta. once again speaking, Bhagavan Shri Krishna diz, Satyam
Bhakti Vas mean to stay with Guru Vaishnava. Então, ficar com o Guru e com os Vaishnavas é o verdadeiro significado de se isolar e ir para a floresta. Se conectar com o conhecimento eterno. Eles poderão falar Harikatha e Kirtan ininterruptamente. Eu não tenho motivo para ir para os Estados Unidos, para minha mente, para os Estados Unidos, para a Itália, para o Brasil, para nenhum lugar. A minha mente teria que parar aqui. Dessa maneira você foi salvo, se você se concentra no Senhor Supremo. A alma condicionada não tem direito de ir para a floresta, porque lá ela não pode encontrar soluções. A solução está em Sadhusanga. Então, Gokarnaji Maharaj por que ele vai dar conselho para o pai ir para a floresta? Na segunda linha ele explica. Depois de ouvir isso, Atmadeva pergunta, qual é o meu dever na floresta? O que eu vou fazer na floresta? Você está dizendo para mim me isolar na floresta, qual será meu dever lá? Ele pergunta, Atmadeva. Tadvakyam tu sanakarno gantu kamaha pita bruvit kim kartavyam vane sadhu tatyam vado savistar. In detail you must speak. What is my duty in the forest? I can simply go to what is... Diga qual é o meu dever em detalhes, o que eu vou ficar fazendo lá? Porque eu já caí num poço sem fundo, num poço sem água. E agora eu estou ficando velho e não posso me mexer direito porque meu coração não funciona bem. Eu sou colocado numa posição negativa. Então, há muita duplicidade em mim, por isso que eu estou com problemas. De acordo com o meu karma é responsável por essa situação em que eu estou sendo colocado. Esse é o meu karma. De quem é a culpa? Eu posso realizar agora. Eu posso realizar agora todo o meu karma, as minhas atividades deram este resultado. Para quem eu vou dar a culpa? Em quem vou dar a culpa? Tudo de acordo com as minhas atividades, o resultado dessas atividades agora me trouxe a esse ponto. Por favor, me salve, por favor, me salve. Eu estou num poço sem saída. E aqui eu vou morrer. E Gokarna, o filho com as orelhas de vaca, diz: você deve ir para a floresta. Mas lá o que eu vou fazer? O que ele disse? Esse corpo material e as coisas relativas ao corpo é no que você tem se concentrado. Você precisa cortar essa conexão e subir e se elevar. Jaya sutadishu sada mamatam vimuncho Paishyanisham jagadidam Shanubhangunishtam Vairaguragurasiko Bhavabhaktinishto. In this body is made up of flesh and esse corpo. You cut this body and body related thing. Make you free. All my wife, my children. Corte essa conexão com o corpo e liberte-se. Como o caso do cego Dhritarashtra. Ele está cego porque ele tem afeto pelo filho. Duryodhana cometeu todos os erros.
Affection can also make you blind. O afeto também pode lhe fazer cego. Afeto cego é proibido. That doesn't mean I can Eu posso amar as crianças, mas não significa que eu vou desenvolver um afeto cego. My affection cannot make me O meu afeto não pode me deixar cego, keep close watch. mas eu vou observar o que eles estão fazendo. Even Chanakya Pandit, O próprio Chanakya Pandita, so many things with that. eu poderia falar de muitas coisas, Chanakya Pandit, mas o tempo é limitado, mas o próprio Chanakya Pandita disse, taking birth, quando uma criança nasce, taking care very carefully, the small boy, ele deve ser educado com muito cuidado. breast, Você pode abraçá-lo, because a small boy beijá-lo, porque ele é um filho que precisa de afeto dos pais. is speaking, Mas Chanakya Pandita diz, once born boy should be given affection. devemos dar afeto, sim, para uma criança. Mas quando ele faz 5 anos, você tem que ficar alerta, The bud of the flower is going to porque ali vai desabrochar o botão da flor. Laloet. Laloet Panchavarsani. Mane you can take in cradle and in Você the pode colocar ele no berço, no colo, até os 5 anos de idade. okay. E depois, Panchavarsani Tarvet. When going to increase age, 10 years, like our father. quando ele tiver For playing. ficar mais velho, 10 anos, o pai vai ter que falar, não, agora você não vai brincar, você vai sentar. Senão ele não desenvolve pontualidade e disciplina. Follow. Entende? Então o pai tem que criá-lo de maneira rigorosa. Sit here. Não, agora chega. Not so, Se não for assim, can become crazy. o seu filho vai ficar louco. Ele vai agir como um louco, como a maioria das pessoas. Então Chanakya Pandita diz, Panchavarsani. Laloet Panchavarsani. Tarvet Dasavarsani. And Prapti to Soroso Varse Putram Mitravat Acharya. Up to 10, 12, go on chiding. até os 10, 12, Only say, você tem que corrigir. Não faça, faça. boy growing to Quando o rapaz 16 years. alcança os 16 Boy anos, reaching 16 years, then you can, e você, se você for rigoroso ele, você vai conseguir falar com ele como um amigo. his emotion can destroy his life. Caso contrário, seus caprichos e suas emoções podem destruir a vida, a própria vida dele e a sua. Prapti, whenever Vejam that como boy going to reach 16 years, Chanakya era inteligente. onward you must be very careful. Don't Então, try to beat. nunca mais tente bater nele quando ele fizer 16. Fale de maneira doce novamente. Meu filho, você precisa fazer isso. Esse problema agora precisa ser resolvido. Chanakya Pandita já deu a fórmula lá. Tarvet Panchavarsani. Tarvet Dasavarsani. Prapti to Soroso Varse Putram Mitravat Acharya. Like friend you are. Como filho, você pode falar com ele a partir dos 16 anos, se você for rigoroso dos 5 aos 16. Se o pai for rigoroso dos 5 aos 16. Aí depois ele não vai mais criar problemas. Gokarnaji Maharaj diz, então deixe tudo. Deixe o seu condicionamento, essa sua ligação com o corpo e com as coisas ligadas ao corpo. Por que você não olha pelo mundo inteiro? Onde existe paz? Você está procurando paz, felicidade? Onde ela está? Observe. Mahaprabhu disse, essa é a solução. Shri Krishna Sankirtana, porque o mundo inteiro está pegando fogo. So pashyani sam jagadidam shanabhangunistam. Why not you open your eyes? Por que você não abre os olhos e tenta observar There is no stability of this material world. que não existe estabilidade no mundo material? 200 years back or 100 years back, what was 200 anos atrás ou 100 anos atrás, como era a situação de Calcutá? Você pode ver as fotos antigas. old like village? Ela parecia uma vila. E agora, você não arranja um lugar para andar.
Para onde eu vou? Na China também, a cada minuto, milhares de pessoas correm. Todo mundo está indo rápido, super rápido. As pessoas correm a 200 km por hora. E a mentalidade já se foi, o coração também. Você não pode esperar coração. Você só pode encontrar desenvolvimento material, mas desenvolvimento emocional, não. Esse mundo é instável. Perceba. Tente enxergar. Este mundo é instável. Então, como você pode acreditar no mundo material? Como você pode ter fé no mundo material? Porque a cada momento o mundo está mudando. A cada fração de segundo, mesmo dentro do seu corpo, existem mudanças metabólicas que você nem enxerga, que você nem vê, nem entende. Não olhe para seu rosto no espelho por 5 anos. Depois vá lá ver. Tire uma foto agora e depois de 5 olhe de novo. A cada fração de segundo, mudanças metabólicas estão acontecendo, mas você não consegue entender. Einstein disse, o tempo não é nada além de movimento. O que você quer dizer com tempo? Perguntaram para ele. O tempo não é nada mais do que um movimento. O cosmos, o universo, qualquer coisa, até o seu corpo está se movendo, que você saiba disso ou não. Então, tempo e velocidade são ligados um ao outro. Se a velocidade é hiper rápida, o tempo diminui de velocidade. O tempo fica devagar. Porque é como num gráfico. As duas coisas estão interconectadas. É muito científico. Então agora as pessoas pensam em viajar no tempo, ir 500 anos atrás e voltar. Eles estão pensando nisso. De qualquer forma. Mas os nossos devotos não estão procurando viajar no tempo dessa maneira. Eles querem ir automaticamente a Krishna em Gauranga Mahaprabhu para brincar com ele em Vrindavana. Esse ponto eu vou explicar amanhã. Como e por que ele quis mandar Atma Deva para a floresta e o que ele deveria fazer na floresta. Nós vamos ver isso em detalhes amanhã. O verso com o qual eu comecei, qual era? Aqueles que são inteligentes evitam o desfrute material. Os tolos, os idiotas. Vanchakalpatarubhyascha.